Eu vou ler a biografia que está no livro dele. Esse pregador, mestre da palavra, acabou de lançar um livro chamado Convicção. Eu tive a felicidade de prefaciar o livro, li o livro, gostei, prefaciei. É um livro sobre convicções, certezas de fé, posicionamento. A biografia dele diz o seguinte, olha como é bonito. É pastor, professor, inclusive foi meu professor de matemática, me ajudou em muitas provas boas, quando ele me dava aulas aqui, conferencista, escritor, casado com a senhora pastora Débora Aragão, pai do Daniel, Davi e da Esther, presidente do Ministério Comunidade Cristã de Bacabal, uma igreja maravilhosa ali em Bacabal. Ele é um homem que tem desenvolvido o ministério para uma igreja, para a cidade, relevante, para transformar. É nosso amigo, pastor da Aliança Global do Angelim, discípulo do pastor Joaquim, e ele que vai trazer uma palavra dentro do tema do livro dele nessa noite. E eu quero que a gente receba o pastor Wilton Aragão com uma salva de palmas. E ele está em casa, vai trazer essa mensagem abençoada. Obrigado, pastor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Quantos são felizes todas as noites? Como sempre digo, o seu desafio é ser feliz nos dias felizes, mas também ser feliz nos dias tristes. Então se verá a diferença entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor. Porque se você é feliz só nos dias felizes, você vive por uma conveniência. Mas se você é feliz também nos dias tristes, você vive por uma convicção. Amém? E você é então ultra circunstancial. E se você quer conhecer mais sobre ser ultra circunstancial, você pode ler o capítulo 9 desse livro, que vai te ajudar a ser o mesmo, faça sol, chuva, com dinheiro, sem dinheiro, com amigo ou sem amigo, você vai se manter na sua identidade. Ser ultra circunstancial é importante para que a gente possa não somente conhecer a Deus, mas fazê-lo conhecido em nossa vida. Eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer ao pastor Joaquim, a pastora Rose, inclusive ele disse que ia estar me assistindo. Para qual câmera que eu olho? Para cá? Eu quero mandar um abraço para ele, eu sei que ele está assistindo, está de repouso. Meu pastor, muito obrigado, é uma honra estar aqui, tá? É uma honra ter também o prefácio desse livro escrito pelo Senhor, e é uma mensagem que eu creio que vai alcançar muitos corações. Um abraço para o Senhor, pastora Rose, em nome de Jesus. Aleluia. Estou muito feliz, queridos. Na verdade, esse momento, ele representa, né, a culminância, a coroação de um processo artesanal. Esse livro, ele foi escrito, ele foi diagramado, ele foi revisado, inclusive por mim, pastor Augusto, né? E ele foi acompanhado na impressão. Eu segui todas as etapas desse livro. Eu posso dizer para você realmente que ele vai te abençoar, e não estou dizendo isso somente para vender um livro, porque essa é uma mensagem não somente escrita, mas é um desafio de uma mensagem que eu vivo e que eu incentivo as pessoas a viverem. Amém? Convicção. E esse livro foi lançado em Bacabal no último dia 22 de junho, nós fizemos um lançamento lá nunca visto na cidade. Nós temos declarado na igreja que vamos assumir o pioneirismo de muitos projetos lá naquela cidade. Nós vamos fazer parte da história daquela cidade. E eu fiz um lançamento envolvendo autoridades, empresários, uma divulgação maciça, e foi algo muito lindo. E fiz isso porque senti no coração Deus falando esse propósito para a igreja: assuma o pioneirismo. E todas as vezes que perguntarem assim, quando foi a primeira vez que lançaram um livro em Bacabal, vão ter que dizer, foi um cristão que fez isso. Está na hora de assumirmos o pioneirismo, queridos. Eu tenho incentivado, tenho falado da cultura da excelência, para que as pessoas possam verdadeiramente protagonizar, né,
começos que vão marcar a história de cidades, de lugares, e vão ter que dizer assim: foi Deus que inspirou um homem e uma mulher a fazer isso aqui pela primeira vez. Eu tive uma grata surpresa, que depois de lançar o livro, uma semana após lançar o livro, a minha filha me entregou uma folha escrita, e disse: pai, eu também vou lançar meu livro. O livro é chamado Milagre da Fé, e está aqui a primeira página para o senhor ler. Judá, vá ao local onde mora a família dos Recabitas, convide-os para irem com você ao templo. Quando estiverem lá, leve todos para uma das salas internas e ofereça um pouco de vinho. Então fui procurar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, seus irmãos e filhos, todos os homens da família dos Recabitas. Depois levei toda essa gente ao templo, à sala da família de Anã, profeta, filho de Gigdalias. Essa sala fica junto à sala das autoridades e acima da sala de Maacéias, filho de Salum, que era um dos porteiros do templo. Coloquei diante dos Recabitas taças e jarros com vinho, e disse: bebam um pouco. Mas eles recusaram. Obrigado, disseram eles, não beberemos vinho, porque nosso pai Jonadab, filho de Recabe, deixou ordem para que os membros de nossa família jamais bebessem vinho. Ele também mandou que nunca construíssemos casas ou possuíssemos terras. Teríamos de viver em cabanas. Se fizéssemos tudo isso, teríamos uma vida longa e feliz neste mundo onde estamos de passagem. E nós, de fato, temos obedecido ao pé da letra todas as ordens de Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e filhas. Nunca construímos casas, nem possuímos terras para lavoura. Temos vivido em cabanas até hoje e obedecido a todas as ordens de Jonadab, o fundador de nossa família. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou o país, ficamos com medo e resolvemos vir nos proteger em Jerusalém. Por isso vocês nos encontrou dentro da cidade. Então o Senhor falou com Jeremias: o Senhor do universo, o Deus de Israel, diz: pergunte ao povo de Judá e de Jerusalém, quando vocês vão obedecer os meus ensinos e as minhas ordens? Por que não aprendem uma lição com a família dos Recabitas? Jonadab, o fundador da família, ordenou que eles não bebessem vinho, e até hoje eles obedecem. Mas vocês não querem saber de me obedecer, apesar de eu os avisar diariamente há muito tempo. Desde o princípio de sua nação, venho enviado profetas e mais profetas com a mesma mensagem: arrependam-se. Cada um deve deixar os seus maus caminhos e passar a fazer o que é direito. Não adorem e nem sirvam outros deuses. Assim vocês viverão para sempre na terra que dei a seus pais. Mas vocês nunca me deram ouvido, nunca me obedeceram. A família de Recabe obedeceu fielmente às ordens de Jonadab, seu fundador. Vocês, no entanto, nunca me obedeceram. Por causa disso, o Senhor do universo, o Deus de Israel, avisa: já que vocês não me obedecem quando dou uma ordem, já que não me respondem quando chamo, castigarei Judá e Jerusalém com o sofrimento que venho prometendo. Então Jeremias se voltou para a família dos Recabitas e disse: assim diz o Senhor do universo, o Deus de Israel, já que vocês obedeceram fielmente às ordens de Jonadab, seu antigo parente, já que cumpriram cada um dos mandamentos que ele deixou, eu prometo que sempre haverá recabitas entre as pessoas que vêm me adorar. Eu vou repetir essa parte final. Sempre haverá recabitas entre as pessoas que vêm me adorar. Pai, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Ela liberta e ela é capaz de nos transformar. Nessa noite, toca em cada vida, fala a cada coração. Nós entregamos esse ambiente e cada pessoa diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Convicção fala de um conserto. Na verdade, nós temos um grande desafio. Vivemos em uma época de inversão e aversão aos valores. Não é muito diferente do que Jeremias falava, não é muito diferente do que Isaías falava. No capítulo 5 de Isaías, no versículo 20, a situação era tão complicada como é hoje, ao ponto do profeta Isaías dizer que as pessoas estavam chamando o que era bom de ruim, o que era ruim de bom, o que era doce de amargo e o que era amargo de doce. Não é diferente hoje. Nós temos que de fato entender que convicção é um conserto e nos coloca no lugar certo, oportuno, adequado. O problema é que hoje as pessoas inteligentes, elas estão cheias de dúvidas, enquanto que as pessoas mal intencionadas, elas estão cheias de convicções. É por isso que uma minoria em nossa nação tem feito tanto barulho. É por isso que uma minoria tem causado tanto transtorno. Porque muitas das vezes eles têm mais convicção do que a grande maioria. A verdade é essa. Estudiosos falam, queridos, que o número de evangélicos hoje é maior do que o número de evangélicos que já se converteram de ontem para trás. Nunca houve tantos evangélicos, tantos cristãos na face da terra, mas também nunca houve tanta falta de convicção como em nossos tempos. E nós precisamos olhar para isso, não como um modismo, mas como uma necessidade. Sabe, pessoas com convicção, elas são influenciadoras. E pessoas sem convicção são influenciadas. Convicção é um retorno à nossa essência, à nossa gênese, à nossa origem, em quem nós somos em Deus, o que nascemos para fazer. Convicção é um processo que gera raízes. E gerar raízes não é um processo romântico, é um processo pedagógico. E é interessante porque na capa do livro existe a imagem de uma árvore. E quem fez a imagem dessa árvore foi um irmão daqui da Iba, chamado Rodrigo Medeiros. E quando eu pedi para ele fazer a capa do livro, e ele me enviou a imagem dessa árvore, eu confesso que não gostei. Mas logo em seguida ele me mandou um áudio que me fez me apaixonar pela capa. Na capa, ele está ali. Olhei pelo sorriso dele ali, pela camisa amarela destacada. Amém? Queridos, é a imagem de um carvalho. O carvalho é uma árvore geracional. Ela vive em média de 500 a 1000 anos. Ela é capaz de viver histórias, sucessões de contextos. E os especialistas dizem que o carvalho ele tem uma característica bem peculiar. Depois de uma grande tempestade, o carvalho se torna melhor. Ele pode perder suas folhas, ele pode ficar, sabe, com uma configuração desagradável, feia, mas depois de uma tempestade, as suas raízes continuam crescendo em direção à busca de águas. O carvalho, depois de uma tempestade, ele se torna mais forte. E o que faz o carvalho se tornar mais forte não está na sua aparência, está no seu interior. E essa imagem chamou muita atenção, queridos, porque olhando para os recabitas, nós vamos ver que eles eram como carvalhos. E a própria Bíblia nos chama e nos desafia a sermos como carvalhos de justiça. Amém? Interessante olhar para a história dos recabitas. Eles eram nômades, eles andavam de cidade em cidade. Eles trabalhavam com metais. Eles entravam numa cidade, procuravam tudo que poderia ser consertado à base de metais, e depois eles saíam da cidade e iam para outra cidade. Deus levou aquele povo até a nação de Israel, levou até Jerusalém. Não foi Nabucodonosor que empurrou eles para lá, foi Deus que atraiu eles para lá, porque Deus queria ensinar o seu povo. Aquele povo passava de cidade em cidade, mas eles eram mesmos, eles não eram influenciados. Qualquer lugar, qualquer cidade,
qualquer proposta que contrariasse a voz do pai deles, Jonadab, eles refutavam, eles rejeitavam. E é interessante porque Deus diz para Jeremias: eu quero que você leve os recabitas para dentro do templo. Eu quero ensinar a minha igreja. E Jeremias coloca aquelas taças de vinho e eles se recusam a beber, porque eles declaram que o pai deles, Jonadab, havia ordenado que eles não bebessem vinho. Detalhe: Jonadab já havia morrido há 250 anos atrás. E eles permaneciam numa palavra geracional. Eles tinham raízes geracionais. Eles não se rendiam ao modismo, ao padrão cultural, a tudo aquilo que era circunstancial e momentâneo. Eles permaneciam na voz do pai daquela nação, que era Jonadab. E Deus chama então a atenção do profeta Jeremias: você está vendo aí? Até hoje eles obedecem o pai deles. E vocês, que eu falo todos os dias com vocês, que sou pai na vida de vocês, vocês não me obedecem. Sabe, queridos, é importante entender que convicção é um fundamento. Convicção gera caráter. E convicção, como eu afirmo aqui na primeira frase do final do livro, aqui na capa, na última capa, convicção é a credencial dos reformadores. E sabe, depois que eu escrevi esse livro, eu fui fazer as minhas leituras, escrever algumas coisas que eu gosto muito de escrever, e eu me percebi já escrevendo um outro livro, pastor Rodrigo. Eu me percebi pregando na igreja também uma mensagem que já tem tudo a ver com o outro livro e que é uma continuação desse. Então eu entendi por que Deus me deu esse conceito. Convicção é a credencial dos reformadores. E o próximo livro vai se chamar Reformadores, a mente de Cristo transformando pessoas e ambientes. Porque com uma convicção, você não vai ficar trancado dentro de casa, dentro de uma igreja, você vai se mover, mas não vai mudar. Onde você for, você vai ser a mesma pessoa, com a mesma mensagem, e você vai tocar em pessoas e ambientes. Eu acredito muito nisso. O slogan da nossa igreja é anunciando o evangelho que transforma pessoas e ambientes. Eu não acredito no evangelho, queridos, que não consegue influenciar, transformar. Eu não acredito nisso. O verdadeiro evangelho, queridos, é sal, é luz, é fermento, levé da massa. Onde chega, causa impacto e promove transformação. Pelo menos deveria ser assim. Por que não é assim, pastor Wilton? Porque nós estamos nos movendo de fora para dentro. A nossa mente é muito circunstancial. Estamos construindo casas, sim, mas sem fundamentos. A nossa mente é muito horizontal. Nós estamos muito pautados na cotação do dólar, nas bolsas de investimento, se vai chover, se vai todo mundo, sabe? Não, nós não temos que ser circunstanciais. Nós temos que nos mover de dentro para fora. A Bíblia diz no Salmo 84, no versículo 5 e 6, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração tem os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Não é todo mundo que transforma o vale árido em manancial, somente aqueles que têm um coração aplanados, um coração reto, que tem convicção, que flui de dentro para fora, são esses que transformam lugares em ambientes da presença de Deus. Sabe, e isso é um chamado para todos. Os recabitas eram um povo estranho. Eles eram completamente estranhos. Você é completamente estranho. Pelo menos deveria ser. Porque Paulo fala que você não vai ser compreendido.
O homem natural não vai conseguir te discernir, ele não vai conseguir te entender, mas você vai entender todas as coisas. Os recabitas, queridos, fala de uma geração que não é conhecida pelo sim, não é conhecida pela massificação do sim. Os recabitas ficaram conhecidos pela exceção do não. Não bebemos, não nos rendemos, não negociamos. A geração que vai transformar cidades, a geração que vai anunciar as boas novas, a geração que vai impactar, não é a geração que vai dizer sim para tudo, é a geração que vai dizer não. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, eu não vou me deter no caminho dos pecadores, não! Mas todo mundo vai, não tem problema. Quando você vai com todo mundo, você vai pela opinião. E quando você fica, na verdade, você fica na convicção. Porque opinião é aquilo que o homem sustenta, mas convicção é aquilo que sustenta o homem. Opinião muda, convicção permanece. Nós estamos falando de gerar raízes, nós estamos falando de centro imutável, nós estamos falando de permanecer, de preservar aquilo que o nosso Pai tem nos falado por intermédio da sua palavra. Quando você carrega uma mensagem com convicção, você não se torna repetitivo, você se torna pedagógico. A convicção é capaz de transformar pessoas comuns em homens e mulheres extraordinários. A convicção é capaz de transformar lugares em ambientes da presença. Eu preguei aqui um dia, está no canal da IBA, eu preguei sobre os 3 ambientes da presença. Quem estava aqui naquela noite? Tinha gente aqui, né? Se você não estava aqui, você pode assistir, ou você pode ler, porque tem um capítulo aqui chamado Os 3 Ambientes da Presença. Fala da passagem de Mateus, capítulo 6, do versículo 4, 5 e 6, quando Jesus chega para os fariseus e diz assim: hipócritas, vocês oram nas praças, vocês oram nas sinagogas, mas depois ele diz no versículo 6, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Os fariseus conheciam o ambiente da igreja, conheciam o ambiente da rua, mas não conheciam o ambiente do quarto. Sabe por que você não entende as coisas da igreja? É porque tem um ambiente que te prepara antes da igreja, é o ambiente do quarto. Os fariseus não conheciam o ambiente do quarto. E quando você não conhece o ambiente do quarto, a igreja e as ruas será um lugar de performance. Porque a palavra hipocrisia significa encenação. E Jesus chamou os religiosos de hipócritas. Agora, quando você conhece o ambiente do quarto, você tem uma experiência com Deus. Naquele lugar que não tem nada de agradável, não tem nada chamativo, não há plateia, não há olhares, não há aplausos, não há curtidas. Quando você sabe viver nesse ambiente do quarto, você vai chegar na igreja e você não vai criticar nada, você não vai falar de nada, você não vai se perturbar com nada. Porque, queridos, o quarto te prepara para viver no ambiente da presença e não no ambiente da circunstância. Tem gente que vem para cá e reclama de tudo porque não conhece o quarto. Quando você conhecer o quarto, você não reclama mais de igreja. Porque você vai entender que a questão não se trata de prédios, não se trata de, de coisas materiais, mas de uma presença que você vai trazer do quarto para cá. Você vai trazer essa presença para esse lugar. Você não vai ficar esperando que o pastor Joaquim faça um mover aqui, o pastor Rodrigo não. Você vai começar a fazer o mover desde o momento que pisar dentro desse lugar, porque você já vai trazer essa presença do seu quarto para cá. Você vai se mover em convicção.
Essa presença não vai vir só para cá, vai vir para a tua faculdade, vai vir para a tua escola, para o teu trabalho, para qualquer lugar. E quando eu entendo o ambiente do quarto, eu tenho uma visão que me leva para a igreja. E na igreja eu recebo uma paixão que me leva para as ruas. Você está entendendo qual é o mover correto? É quarto, igreja, rua. Tem gente que já começa na igreja, já quer ir para a rua. Nunca foi para o quarto, pastor Rodrigo. Isso não vai dar certo. Não há fundamentos, não há raízes, não há convicção para sustentar você diante de uma adversidade, diante de uma ventania. Diga para alguém que está do seu lado: o trilho correto é quarto, igreja, rua. Tem gente que está fazendo movimento na rua aí, criticando a igreja. Não entre nessas coisas. Tudo passa por uma igreja, passa por um pastoreio, passa por autoridades e líderes sobre sua vida, sobre o envio. Amém, queridos? Tem muita gente empolgada, mas pouco convicta. E você não mede convicção em tempos de festa, você mede convicção em tempos de adversidade. Quando todo mundo te abandonar, quando todo mundo te deixar, quando você não tiver dinheiro, quando não houver mais nada atraente em você, você permanecer no mesmo lugar do seu chamado, então você tem uma convicção. Sabe, a convicção nos leva para dois lugares de entendimento. A convicção primeiro nos leva para um lugar vertical. É um lugar de princípios, é onde entendemos a soberania de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita distração. Você vai ver no livro, cada capítulo, ele se inicia com uma imagem no carvalho e uma frase. E no primeiro capítulo, eu falo muito sobre distração. Sabe, você nunca vai entender o que é convicção se estiver distraído. Pior do que as coisas ruins e os teus inimigos, são as coisas boas e os amigos que estão no lugar de Deus. Você vai encontrar isso no livro. Pior do que as coisas ruins e os seus inimigos, são as coisas boas e os amigos que nós colocamos no lugar de Deus. Tem muita gente distraída porque está colocando coisas boas no lugar errado. A Bíblia fala em Lucas 14, queridos, que foi feito um grande banquete, o Senhor começou a convidar as pessoas, e um disse: não, eu comprei bois, eu comprei terras, eu casei, eu vou cuidar dessas coisas. Não são coisas ruins, são coisas boas, mas estavam no lugar errado. Amém? Então cuidado com a distração. Esse lugar vertical, a convicção te coloca no lugar vertical, no lugar de identidade. É como a trave vertical dessa cruz, é uma ligação direta com Deus. Você vai saber quem Deus é e quem você é em Deus. Nesse lugar, as vozes se calam, somente Deus fala, e você entende qual é o propósito para a sua vida. E quando só Deus fala, queridos, não há mais do que duvidar, não há mais do que questionar, não há mais necessidade de um profeta falar, alguém botar a mão na sua cabeça. Deus falou, e quando Deus fala, não há mais nada o que dizer, só há o que fazer, como diz o pastor Ribinha. No lugar de convicção, queridos, você entende nitidamente qual é o propósito que Deus tem para você. Você começa a compreender os pensamentos elevados de Deus. Eu vivi uma experiência na minha vida, no ano passado, e eu quero contar para te edificar, não simplesmente para dizer o que aconteceu. Eu passei 40 dias jejuando, e eu fiz só um pedido para Deus. Eu disse: Deus, eu quero ser melhor, eu quero ser parecido contigo. Só isso que eu senti no meu coração de pedir. E sabe, eu jejuei os 40 dias, e Deus me deu uma passagem, 1 Coríntios 2,16, que marcou a minha vida, que me libertou de muitas amarras da religiosidade, tirou vendas dos meus olhos, escamas, e sabe, desatou meu ministério, minha família e tantas outras coisas. Quem instruiu a mente do Senhor para que possa conhecê-lo, porém nós temos a mente de Cristo.
Queridos, eu nunca tinha entendido com tanta profundidade essa passagem que já havia lido muitas vezes. Nós temos a mente de Cristo. Eu comecei a me envergonhar diante de Deus, como eu tenho a mente do Senhor do universo, e fico me acovardando, me amedrontando, abortando projetos, parando no meio. Eu não posso viver mais dessa forma, com uma mente tão poderosa dentro de mim. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Queridos, o problema é quando nós começamos a nos definir por nós mesmos. Quando você se define olhando para você, você vai ver um fracasso total. Mas quando você se define olhando para o que Deus diz sobre você, as verdades que Ele tem sobre você, você vai ficar impressionado. Sabe por quê? O céu, a terra te olha como você é, o céu te olha como você vai se tornar. O céu sempre está olhando para o seu futuro. Quando você está nesse lugar de convicção, Deus vai gerando identidade em você, e você vai perdendo essa influência circunstancial na sua vida. Você vai sendo o mesmo em todo lugar, e você vai dizer, mesmo que ninguém acredite, isso Deus vai fazer porque Ele me disse. Eu me lembro uma vez que estava bem aqui perto da feira. Eu era novo convertido. E eu olhava para o pastor Joaquim e ele dizia assim: isso aqui, meu filho, vai se tornar um lugar cheio de pessoas, multidões. Eu olhava para ele, eu dizia: meu Deus, ou ele é louco, ou eu não tenho fé. Eu acho que eram as duas coisas. Ele era louco e eu não tinha fé, porque Jesus resolveu chamar as coisas loucas deste mundo. E veja só o que você está contemplando. Sabe, e um dia, um discípulo meu falou isso para mim. Eu estava mostrando para ele: olha, aqui nós vamos fazer um prédio, aqui nós vamos fazer uma quadra, isso aqui nós vamos fazer 2 pavimentos nessa igreja. Aí ele disse: pastor, um dia o senhor estava falando aquilo, eu dizia: meu Deus, esse homem é louco. Eu digo: não tem problema, o processo continua. Sabe, queridos, as pessoas não vão acreditar, porque é um pensamento elevado, acima do comum, extraordinário. Porque a mente de Cristo não pensa coisa baixa não, é só coisa alta, coisa grande. Deus não quer falar com você todos os dias do mesmo jeito, o mesmo assunto. Ele quer falar com você cada dia coisas maiores. Jesus disse lá em João, queridos, no capítulo 16, versículo 12, eu não posso dizer todas as coisas para vocês, vocês não podem suportar, mas quando vier o Espírito Santo da verdade, Ele revelará toda a verdade para vocês, e dirá as coisas do futuro. Quando você está num lugar de convicção, você vai começar a conhecer coisas do futuro, e ninguém vai tirar isso de dentro de você. O problema é quando a gente quer que Deus pense o que pensamos. E isso tem no livro. Quando eu quero que Deus pense o que eu penso, eu reduzo Deus. Mas quando eu penso o que Deus pensa, Ele me amplia. Deus não quer conversar com você o mesmo assunto todo dia, do mesmo jeito. Você lembra daquele livro que o pastor Luciano Subirá anunciou aqui? Né? Se eu não me engano, é Fora do Alcance das Crianças. Alguma coisa assim esse livro. É interessante que algumas coisas só virão para você, só acontecerão na sua vida, não porque você vai orar muito, jejuar muito, fazer campanha, raspar a cabeça, subir no monte. Há algumas coisas que só virão para você quando você crescer, quando você amadurecer. Convicção é um processo de amadurecimento. Você lembra aquele aviso que tem no rótulo de muitos produtos cortantes, tóxicos? Mantenha fora do alcance das crianças. Deus está mantendo fora do alcance de muitas crianças coisas grandes, maiores, que Ele só pode liberar quando você crescer. Você não vai dar o seu carro para uma criança de 5 anos. O que é bom pode se tornar mortal. Sim ou não?
Você não vai dar um remédio de tarja preta para o seu filho tomar de qualquer jeito. O que é bom pode se tornar mortal. Deus não vai te dar algo grande se você não tem um coração preparado, não tem convicção para suportar as tempestades, as adversidades. Ele está esperando você crescer. E enquanto você não crescer, está escrito: mantenha fora do alcance daquela criança. Você sabe muito bem o que significa isso. Você já deu coisas para os seus filhos que não deveria ter dado antes de amadurecer. Não foi bom. Roubou o coração deles. Pastor Luciano Subirá fala isso. Quando ele comprou um videogame para o Israel, toda vez que ele chegava, o Israel esperava ele na porta da casa. Depois que comprou um videogame, ele chegava, não encontrava mais o filho dele. E aí o filho dele gritava lá de dentro: pai, eu estou passando de fase aqui, depois eu vou. Aquilo que o pai deu para abençoar o filho, roubou o coração do filho. Deus não vai te dar uma coisa que você ainda não está preparada para receber. Não está preparado para receber. Convicção é um processo de amadurecimento e nos leva para esse lugar de identidade, onde não é uma questão de preferência, é uma questão de princípios. Deus vai se mover na sua vida e através da sua vida por princípios e não por preferência. Você pode chorar, espernear, você pode se jogar no chão, Ele não vai te dar enquanto você não tiver raízes. Ele sabe o que faz. Esse é o lugar, o primeiro lugar que a convicção nos coloca. O segundo lugar que a convicção nos coloca é um lugar horizontal. Se no primeiro lugar, vertical, nós passamos a conhecer a nossa identidade em Deus, no segundo lugar, horizontal, nós passamos a entender nossa missão diante do próximo. A sua identidade vai revelar a sua missão. Amém? Quem não conhece a sua missão nessa terra, é porque ainda não descobriu a sua identidade em Deus. Porque quem sabe que é em Deus, sabe o que tem que fazer nessa terra. E você precisa ir para esse lugar vertical, antes de ir para um lugar horizontal. Não faça nada, sem que antes seja liberado do céu. João 3:27. Ao homem só é permitido receber aquilo que do céu lhe for dado. Não se mova sem uma convicção. Amém? Eu preguei uma série de mensagens lá na igreja, que vai fazer parte do próximo livro, chamado Verticalizados. Colossenses 3, de 1 a 3. Olhem para as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Nós precisamos ter essa mente verticalizada. A mente verticalizada é a mente de Cristo. Você sabe o que Cristo fez com a sua vitória na cruz? Ele te colocou do lado de Deus, para você conversar diretamente com Ele, à destra de Deus Pai. Você está sentado lá, você pode nesse exato momento perguntar: Deus, o que o Senhor quer? Qual é a loucura que o Senhor quer fazer lá na terra? Porque tudo que Deus fizer, queridos, será loucura para o homem. E esse lugar horizontal, queridos, é o lugar da nossa missão. E o conceito mais enfático de convicção que eu coloco nesse livro, que Deus colocou no meu coração, é que convicção é a capacidade de manter verdades eternas em contextos transitórios. Convicção é a capacidade de manter verdades eternas em contextos transitórios. Os recabitas mantinham a verdade em todo lugar por onde passavam. Jesus mantinha uma verdade em todo lugar por onde ele passava. Jesus tinha uma convicção. Você quer ver? Abra comigo em Lucas 9:51. Como Jesus se movia em uma convicção, queridos. Amém? Olha só o que diz Lucas 9:51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ser ele assunto no céu, manifestou no semblante, no rosto, a intrépida resolução de ir para onde? Jerusalém.
Queridos, no capítulo 13 de Lucas, você pode abrir de novo, você pode marcar essas passagens. Jesus está se movendo, mas ele não está mudando. No capítulo 13 do mesmo livro de Lucas, no versículo 22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para onde? Jerusalém. Vamos adiante, tem mais uma passagem, queridos. Lucas 19, 28, abra comigo. Diz assim: e dito isto, prosseguia Jesus subindo para onde? Ninguém parava mais ele. Ninguém parava mais Jesus. Ele estava decidido, estava no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele passou por cidades, ele passou por aldeias, ele conversou com pessoas, ele conversou com os discípulos. Senhor, não fala um negócio desse, isso é loucura, o senhor não vai morrer não. Ele passou por tudo isso, mas ele tinha uma convicção: ninguém parou Jesus. Ele se moveu, mas não mudou. Jesus era um recabita, era alguém que tinha raízes, era alguém que a todo momento dizia: eu estou aqui cumprindo a vontade do meu Pai, o que o meu Pai fala eu obedeço. A todo momento, principalmente no livro de João, Jesus sempre se reporta ao Pai. O Pai me enviou, o Pai disse. Sabe, queridos, em Provérbios 22, 28, há uma recomendação para nós: não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Não remova. Você está entendendo? Isso não se trata de herança, isso se trata de legado. Seu pai começou uma história, continua essa história. A Bíblia fala que houve um determinado momento, se eu não me engano, Gênesis 26, 28, que Isaac, ele encontra os poços que o seu pai cavou. E sabe o que ele fez? Ele não cavou novos poços, ele não deu novos nomes aos poços, ele simplesmente desentulhou os poços do seu pai e chamou cada poço daquele pelo mesmo nome que seu pai havia colocado. Não remova os limites que os seus pais estão colocando na sua vida. E quando eu falo de pai, eu não estou falando só de pai biológico, de líderes, de pastores, de homens inspiradores, homens verticais, que estão se movendo para deixar um legado para você, para as próximas gerações. 250 anos, várias gerações, podemos calcular 5 ou 6 gerações, e todas elas permaneceram na palavra do pai Jonadab. Amém, queridos? Sem convicção não teremos um legado, e nossa história termina nessa geração. Será uma vergonha. E eu estou caminhando para o final, queridos. Os recabitas nos ensinam sobre preservar, sobre manter verdades eternas. Provérbios 23, 23 diz: compra a verdade e não a vendas por nada. Eu acredito que você já entendeu tudo, queridos. Nós precisamos de uma convicção. Nós estamos vivendo em um tempo de relativismo, pós-modernismo. Eu falo muito no livro sobre esse pós-modernismo que está interessado em derreter sólidos. Zygmunt Bauer, um filósofo conservador, ele fala muito nisso. Uma sociedade líquida. Estão querendo derreter sólidos. Estão querendo acabar com tudo aquilo que é permanente, duradouro. Você sabe muito bem, na própria universidade, já se diz que não há verdades absolutas. A verdade é aquilo que você pensa, a verdade é aquilo que você vive, a verdade é o momento. Isso não é bíblico. Precisamos de um antídoto.
E qual é o antídoto? A convicção de que existe uma verdade, ela é capaz de nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é uma informação, a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E eu encerro dizendo, queridos, que ter convicção é se mover em sabedoria, porque você pode até ser inteligente sozinho, mas você nunca será sábio sem relacionamentos. Nunca. Você pode se trancar numa biblioteca, você pode meditar no monte, enfim, fazer o que você quiser para aprender mais. Isso não significa que você é sábio. A Bíblia fala, queridos, em Provérbios capítulo 4, o próprio Salomão diz: quando eu era tenro, quando eu era menino, o meu pai me ensinava e me dizia: ame a sabedoria. Isso era Davi dizendo para Salomão: meu filho, ame a sabedoria, busque a sabedoria. Agora você vai entender por quê que Davi falou tanto em sabedoria para Salomão. Porque em um determinado momento, Deus chegou para Salomão, pastor Rodrigo, e disse: o que você quer? Você quer dinheiro? Você quer poder? Você quer a morte dos seus inimigos? Eu imagino Salomão dizendo para Deus: essa é fácil. Eu já sei o que eu quero, Senhor. O meu pai me ensinou, desde pequeno. Meu filho, ame a sabedoria. Deus, eu quero sabedoria. Porque esse povo é numeroso. Só com a minha inteligência eu não vou conseguir conduzir esse povo. Eu quero sabedoria para tratar com esse povo. Uma geração ensinou outra geração a ter convicção, a se mover em sabedoria. Convicção não é uma mensagem para um culto, não é apenas para vender livros. Eu não vou ficar rico vendendo esses livros. Deus colocou no meu coração, essa é uma mensagem geracional, é uma mensagem para os lares, é uma mensagem para as escolas, é uma mensagem para as praças, é uma mensagem para as ruas. Convicção cabe em qualquer lugar. E sem convicção somos sal pisado pelos homens, sem valor, sem poder de conservar ou transformar nada. Ame a sabedoria. Deus quer falar com você coisas grandes. E eu vou te pedir para ficar logo de pé. E eu só quero ler a primeira frase do livro. Está isolada assim, que diz: o que o céu te mostra sempre será maior do que o que a terra te oferece. Escute isso. O que o céu te mostra sempre será maior do que o que a terra te oferece. Quando você tiver a mente de Cristo, Ele vai começar a falar coisas grandes para você. E você vai olhar para as circunstâncias, você vai ver: eu não tenho dinheiro, não há pessoas comigo, eu não sei por onde começar. Lembre-se disso: o que o céu te mostra sempre será maior do que aquilo que a terra te oferece. Começa com uma visão. Deus tem te dado uma visão. Deus tem te falado coisas que você não acredita, porque são maiores do que você. Você vai precisar de convicção. Vai ter que crer que é Ele que está falando, é Ele que vai fazer. Sem convicção, você vai continuar vivendo da mesma maneira. Não
Não procure frutos onde você não deposita sementes. Se você quer ver coisas extraordinárias, comece a se mover de uma forma como você nunca se moveu. Comece a ir para Jerusalém. Passe pelas cidades, passe pelas aldeias, passe por pessoas. Comece a ir para Jerusalém. Não pare, não olhe para trás. Continue. Para onde você está indo? Estou indo para Jerusalém. Não vai para lá. Lá é lugar de morte, é lugar de sofrimento. Lá as estatísticas são negativas. Não vai dar certo. Aquele lugar ninguém nunca conseguiu. Eu estou indo para Jerusalém. Não vá. Você vai se perder. Eu estou indo para Jerusalém. Por que você está fazendo isso? Porque os céus me mostraram os pensamentos elevados, superiores, sobrenaturais estão dentro de mim. Eu tenho a mente de Cristo, eu penso como Ele. Feche os seus olhos. Estar aqui nessa noite é resultado de uma convicção que Deus colocou no coração de um homem e de uma mulher. Se eles não acreditassem nisso, eu não sei se estaríamos aqui, mas eles acreditaram. Eles começaram a deixar tudo e a se mover em cima do esgoto, dizendo: é esse o lugar que Deus vai tocar em uma geração. Um homem com uma convicção. Uma convicção não parou. Chegamos até aqui, iremos mais longe, porque somos movidos por verdades eternas, verdades que permanecem mesmo em contextos transitórios. Levante-se com uma convicção. Oh, aleluia! Lança fora o medo, lança fora todo o trauma, tudo aquilo que te parou. É hora de se mover em convicção. Onde estão os recabitas dessa geração? Oh, rebaixeira, bassorere. Onde estão aqueles que Deus vai colocar sonhos, projetos? Deus vai colocar sonhos, projetos do céu. Diga: Senhor, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Mostra-me, mostra-me o céu, Senhor. Oh, xaralabassorere. Vamos lá, igreja. Harabachorere. O Espírito de Deus está nesse lugar. Derabachorere. Deus vai reavivar sonhos nessa noite. Sonhos que foram parados pelo medo. Sonhos que foram parados pelo dinheiro. Ele está dizendo nessa noite: não é o dinheiro, não são as pessoas, é a minha vontade. Oh, rebaixeira na bassorere. Continue indo para Jerusalém. Continue, continue. Oh, continue. Harabaxara na bassorere. Seja inteiro de todo o coração, com toda a sua força, com
Aleluia. Quantos foram abençoados nessa noite? Bem, o pastor Wilton, ele está com a mesa com os livros lá fora. Você pode passar e adquirir o seu. E ele deixou esse aqui para dar de presente. Eu vou dar de presente para o meu irmão bem aqui na frente logo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.